Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Tópico sou eu, blog do Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse humilde espaço aqui. Você que é inscrito recentemente, se inscreveu recentemente no meu canal, muito obrigado pela sua confiança. E você que é inscrito há muito tempo também, ou não, muito obrigado pela sua confiança também. Se você não é inscrito, inscreva-se. É só clicar no botãozinho inscrever-se aí se você gostar do nosso conteúdo. Se não gostar, não inscreva-se. Você tem total liberdade e use a sua liberdade para fazer suas escolhas. Se gostar do vídeo, dá um like. Se não gostar, dá um dislike. Tá certo? Mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela e um beijão para o meu amado filho, mano. Papai te ama de montão. Hoje é dia 18 de outubro de 2020. No meu relógio são exatamente 19 horas e 46 minutos em ponto. E no vídeo de hoje, meus amigos, eu vou deixar algumas coisinhas aqui. A gente não faz edição nos vídeos, né? Então é tudo assim. A gente liga o webcam e vamos falando aí. O que acontece? Uma internauta, uma mãe, deixa eu ver o nome dela aqui, ó. Ela comentou um vídeo que eu fiz, né, ontem. E ela fez uma sugestão, né, para explicar sobre a mentalidade revolucionária, que é como a gente pode combater aí a mentalidade revolucionária, né, e livros sobre isso aí, né. Então, a Francisca de Assis Arruda, muito obrigado, mãe, pela sua aí. Muitas mães me seguem aí, né, e eu fico feliz com isso, com muitos pais aí, pessoas de todos os tipos me seguem e ficam atentos ao que nós estamos dizendo aqui. Eu fico muito feliz com isso e aumenta ainda mais a responsabilidade, certo? Então, Francisca de Assis, o que eu posso dizer para você, quem cunhou esse termo, mentalidade revolucionária, mente revolucionária e projeto revolucionário, foi o professor Olavo de Carvalho. No ano de 2007, olha só, o que você estava fazendo em 2007, vocês aí, meus amigos que nos acompanham? Você estava atento a esses assuntos aqui ou não? Certo? Fica a pergunta, né? E a gente está desde um pouco depois, né, acompanhando o professor Olavo de Carvalho. Então, no Diário Comércio, o professor tinha lá um artigo, uma coluna, e em 2007 ele falou sobre a mentalidade revolucionária, que é um processo perfeitamente histórico e identificável. Por que é identificável? Por exemplo, quando o arquiteto, né, ele projeta um prédio, tem um tijolinho por tijolinho, né? Engraçado, né? Tijolinho por tijolinho. Ele não vai pensar no tijolinho por tijolinho. Ele vai pensar no total, na obra toda. Depois, com o tempo, você vai fazer ajustes, tijolinho por tijolinho, onde se tem os esquemas. E quando você vê os esquemas, você tem noção do total, como o engenheiro concebe. Ele concebeu o prédio, você não consegue visualizar. Sabe aqueles programas de reality show? Reality show não, é reality show, né? Onde o pessoal reforma a casa, tem o Discovery Home Health, né? Tem lá os irmãos gêmeos que reformam as casas e outros ali, né, casais que reformam as casas. Eles conseguem visualizar o que eles querem, mas a pessoa que vai, você tá bom, você vai fazer isso, mas não consigo visualizar. E quando vai acontecendo a coisa, aquela bagunça toda, daqui a pouco está pronta a casa. Mas ele concebeu, a pessoa concebeu na mente dela, ela consegue conceber esse projeto. Então, para que ela consiga fazer isso, ela consegue juntar pontos. E ao juntar pontos, ela entende o fenômeno total. Então, a mentalidade revolucionária é identificável porque tem pontos que vai fazer você dizer, isso aqui é mentalidade revolucionária. Isso aí tem que ficar claro, o professor Olavo de Carvalho fala sobre isso. E são três premissas aí, básicas, né,
que caracterizam a mentalidade revolucionária, e o professor Olavo de Carvalho fala que tem a mente revolucionária, a mentalidade revolucionária, que são coisas distintas, né? E a mentalidade revolucionária basicamente, por documentos, tem 5 séculos aí, a mentalidade revolucionária. Então, e o que caracteriza essa mentalidade revolucionária? Você tem aí a percepção do tempo, essa inversão do tempo e do julgamento futuro. Uma pessoa normal, certo? Ela não consegue pautar sua vida pelo futuro. Ó, no futuro as pessoas vão ser inteligentes, eu tô me comportando como aquelas pessoas inteligentes do futuro. Eu não posso ser julgado no presente. Não, uma pessoa normal, ela se pauta sua vida, tem códigos morais que ela sabe que existem agora, aqui e agora, e já existiu no passado, ela se pauta por isso. Certo? Já a mentalidade revolucionária, ela tem uma inversão dessa situação que caracteriza a mentalidade revolucionária. E o projeto de futuro, ela tem a salvação na mão, mas está lá no futuro. E ela consegue imaginar esse futuro belíssimo na sua mente, mas está lá no futuro. E quem pode julgar essa pessoa? O pessoal do passado não pode, nem do presente, porque ela está lá no futuro. Então, nunca vai ser julgada e se transforma assim num super-homem. Quando você vê alguns discursos sobre isso aí, por exemplo, essa vacina aí, pensa e analisa, pelo amor de Deus. Que vai salvar a humanidade, a vacina vai salvar, meu irmão. Você está acreditando nisso? Isso aí é mentalidade revolucionária. Por que que é revolucionária? Porque eles acreditam que com aquilo você vai conseguir controlar o presente lá no futuro. Então você vai ter essa vacina agora e você vai ter uma melhor vida no futuro. Você acredita nisso, certo? Então eles estão te vendendo um discurso salvador, eles estão os bastiões da salvação, tá certo? A segunda característica é a volatilidade, a maleabilidade da moral. Então você usa a moral, tá certo? E a questão do tempo também, o primeiro também, a questão do tempo você usa a seu bel prazer. Então você sabe que uma história já passou, mas convém você fazer mudanças na história do passado para que você consiga atingir o objetivo agora para a mudança do futuro que você deseja. Olha que doideira, olha que loucura, mas é assim. Então, quantos historiadores, infelizmente, inverteram a história do passado aí, que você nem sabe, para fazer as pessoas acreditarem naquilo que está escrito agora, eles mudaram ali. Você vê o que escreveram do passado, você interpreta aquilo e abraça a causa daquele bastião da verdade de um futuro benévolo que está por vir, certo? Essa questão do tempo, a inversão do tempo e a volatilidade da moral. Então, você vai, não existe bem ou mal. Você vai usar as coisas como lhe convém. Tá certo? Como que é isso aí? Se para a causa que você tem de um futuro hipotético lá na frente vai servir agora, você usa. Se a questão é ser de conservador, eu vou usar o conservadorismo. Então a gente vê muitas máscaras caindo aí por aí. Veja vocês aí, não é verdade ou não? Então, nesse livro aí, A Inversão Revolucionária em Ação, do professor Olavo de Carvalho, que é Cartas de um Terráqueo ao planeta Terra, né? O professor Olavo de Carvalho tem 10 volumes de livros dos seus escritos nessa coluna de jornal, tá certo? Esse é o 4º volume aí, A Inversão Revolucionária em Ação. Fica de recomendação de leitura aqui para vocês aí, viu, Francisco? Então, essa indicação de leitura é a indicação de leitura 42, tá certo? Já fizemos 41 indicações de leitura, vídeos, né?
tem vídeos que eu faço 4 indicações, 5 indicações, às vezes uma, ou às vezes 2, então tem bastante indicação aqui no nosso canal. Você vai lá na playlist, indicações de leituras, né? Tem lá a playlist e você pode aí tentar aí adquirir esses livros ou outros. Tem o SlideShare, tem muito material. Tem um Forshare, você deve conhecer aí. Abaixo do vídeo eu vou deixar o link desses 2 canais aí. E tem as livrarias online, tem PDF também e tem a Amazon, certo? A Amazon você tem muito conteúdo ali, como chama mesmo? É o Kindle, né? Tem muita coisa interessante lá no Kindle. Se você é assinante da Amazon Prime, você tem um acesso ao Kindle, alguma leitura gratuita ali, tá certo? Então, o que acontece? Você inverte a moral. Então, você usa conforme a situação, tá certo? Então você não se torna uma pessoa confiável. Vamos supor, o atual governador do estado de São Paulo, dá para confiar? Certo? A questão, por exemplo, que você tem que entender aí, meu amigo, a mentalidade revolucionária. O Covid-19. A questão não é se ele é ou não letal. A questão que você tem que observar e analisar, como o professor Olavo de Carvalho tão bem fala sobre isso, nesses anos todos acompanhando o professor, ainda não sou aluno dele inscrito lá, mas eu sou um Olavete mesmo. Desculpa aí, se você não gosta do professor Olavo de Carvalho, o que eu posso fazer? Né? O que eu falo aqui, no nosso canal, nesses anos todos aí, eu devo muito ao professor Olavo de Carvalho, né? E a Srila Prabhupada, e o padre Paulo Ricardo. O que eu vou fazer? Esses 3 aí, nossa, foi um divisor de água na minha vida. Então, esse pessoal, você não tem que ver o que eles estão apresentando para você. Vamos usar como exemplo um clássico da literatura mundial, que é a história da Medusa, por exemplo. Quando Perseu foi lutar com a Medusa, tá certo? Ele não ficou olhando para o rosto da Medusa. Se ele olha, vai virar pedra. Então, tem um conteúdo moral para você aprender isso. Ele ficou com o espelho para ver mais ou menos onde ela estava para cortar a cabeça dela, tá certo? É isso que ele vai fazer, beleza? Então, você não tem que olhar para as narrativas que estão construindo em cima do Covid. Você tem que olhar quem está ganhando com isso. E parar de ser ingênuo. De onde surgiu o vírus? Qual o país que... Todos os países, boa parte deles que abraçaram o lockdown total, tiveram perdas. Aqueles também que não fizeram lockdown total e não tiveram lockdown, tiveram um pouco de perda, porque o mundo inteiro parou. Então alguma coisa você perdeu, não teve jeito. Mas o país que mais cresceu, por incrível que pareça, foi a China. E quem está vendendo a vacina aqui para o estado de São Paulo? Quem está lucrando com tudo isso na Bolsa de Valores? Vai lá ver os personagens que estão lucrando. Você tem que entender essas questões. Então, a mentalidade revolucionária, por causa de um futuro hipotético, se tiver que né? Se tiver que mentir, eles vão mentir, porque é a inversão e a volatilidade da moral, né? Então, o assunto direita, esquerda ou conservadorismo ou não, ele só faz sentido na real acepção da palavra, como diz o professor Olavo de Carvalho. Se você não fizer isso, vai cair no engodo da mentalidade revolucionária. Por exemplo, na mentalidade revolucionária, tem uma terceira questão, né, que é a inversão do sujeito do objetivo. Aquele sujeito que está sendo fuzilado ali pelos nazistas, que foi fuzilado pelos comunistas lá atrás, eu não queria fazer isso com você, mas você está impedindo o meu projeto de futuro. Tá certo? E por causa disso eu tenho que te eliminar. Tá certo? Então, eles criam meios de propagar para fortalecer a mente revolucionária, e a mentalidade revolucionária, eles propagam e disseminam na sociedade um certo tipo de pensamento
que o professor Olavo de Carvalho que chama de disseminação da histeria. Então você cria sujeitos histéricos, tá certo? E através dessa questão, desse sujeito histérico ou histérica, né? Você consegue manipular as pessoas. Você manipula tudo. Então, você vai usar para o seu projeto, você usa televisão como meio de comunicação, você vai usar a bolsa de valores para favorecer você, vejam bem, né? Então, tem muita gente envolvida. E que você, e esse fenômeno da mentalidade revolucionária está em todos os locais, mas onde você percebe bem ele no meio da política, mas ele está em todos os locais. Então, uma característica também da mentalidade revolucionária é o genocídio, onde passa, muitas pessoas morrem. Então, você vai promover o desencarceramento, a bandidagem vai fazer parte disso, você veja o que está acontecendo, pessoas que são chefões aí de sei da onde são soltos. Por que isso aí? Porque favorece alguma causa. A pauta deles vai progredir e vai avançar, quer queira, quer não. Então, se você vê aí, por exemplo, o livro Maquiavel, o Pedagogo, é um livro muito bacana, interessante, alguns aspectos, quando o Pascal Bernardin ele mostra exemplos de como que eles exemplos de manipulação, né? Já citei esse livro aqui no canal, mas eles têm documentos. É do livro de 96, se não me engano, né? Foi recomendação do professor Olavo também. Ele cita documentos, é muito chato, né? Ele está provando, tem que mostrar documentos, tá certo? E que se você acompanha a ONU, a Unesco, tudo isso, se você vê as pautas desse pessoal, você sabe que esse pessoal está planejando. Que esse pessoal faz parte disso aí. Então, tem famílias dinásticas aí, que o interessante para eles é isso aí. E eles têm um interesse que a população diminua. Desde que o mundo é mundo, a população só vem aumentando. E esse pessoal quer fazer com que a população diminua. Então eles vão promover agendas revolucionárias, né? Aborto, eles vão promover de algum modo. Pesquisadores que estão aí fazendo doutorado, mestrado, qualquer que seja a questão, eles financiam, né? Eles financiam questões do clima, eles financiam guerras para diminuir a população, certo? É usado como qualquer coisa, pode ser usado como um instrumento revolucionário, certo? E essa questão de você, por exemplo, ser contra-revolucionário não quer dizer nada, porque eles usam tudo, né? Então, tem certos movimentos que são anarquistas, mas têm a mentalidade revolucionária, por causa dessas três premissas que falamos agora. É a inversão do tempo e da história, do passado, para o julgamento futuro, a volatilidade da moral, a relatividade, e o sujeito objetivo também se relativiza isso aí, tá certo? Então, se o seu pai e sua mãe, você está na mentalidade é um empecilho para você, você denuncia seu pai e sua mãe. Não tem um monumento do menino que denunciou os pais lá, no nazismo lá, não teve? Olha aí. Não teve aquele pessoal que ficou dedurando quem estava sem máscara aí? Certo? Tem pessoas que falam que não vão tomar vacina, mas você está usando máscara na rua, né? Engraçado isso aí, tá certo? Isso aí é totalitário, porque esse pessoal é totalitário, autoritário, não tem boi, não tem conversa. Então vê as falas dessas pessoas que estão por aí, não vou ficar citando o nome agora, você tem que entender o que está acontecendo. Então, quando eu digo que nas universidades, o que acontece, não dá para você ficar só com o que tem na faculdade, porque esse pessoal domina as faculdades também. Infelizmente, essa que é a grande realidade. Tá certo? Então, esse fenômeno perceptível da mentalidade revolucionária, você pode ver em documentos. Tem um livro aí de Pacheco, Desinformação, que vai dar também questões de como é a estratégia desse pessoal. E tem um outro livro, Libido Dominandi, que esse pessoal usa como estratégia também
é, o sexo, onde você vai usar de um modo para aprisionar as pessoas. Eles usam o movimento gaysista, feminista, eles se infiltraram em tudo que você possa imaginar, no movimentos de afro, qualquer que seja, eles se infiltraram e usam esses grupos para criar sempre intrigas na sociedade e as pautas deles avançarem. E um dos responsáveis por isso é Saul Alinsky, que foi mentor da Hillary Clinton e do Barack Obama. Meu Deus, tem um escândalo lá nos Estados Unidos agora da família Obama, né? Que ninguém aí, meu irmão, tá, né? O pessoal tenta esconder, porque esse pessoal do showbiz, do Beautiful People, né, da grande imprensa, fazem parte de tudo isso aí, meus amigos. Não é fácil, não. Então, a questão de direita e esquerda, você tem que tomar cuidado, porque esse pessoal usa tudo isso aí a seu favor. Então, por exemplo, quando você está lá na planície, lá em cima, no alto, você consegue ver, no alto da planície, né? Você consegue ver lá embaixo, melhor que as outras pessoas, não é verdade? Então, quando você adquire educação, conhecimento, onde você sobe no ombro de gigantes, você consegue ver as movimentações que acontecem. Então é de suma importância você, né, ter ciência desse conteúdo, desse material. O trabalho mais importante que eu faço nesse canal aqui, a gente fala sobre educação e tal, mas é esse aqui, esses temas aqui é de suma importância para você, meu amigo e minha amiga. Digo mais, tem muitos pais e muitas mães, pessoas que me acompanham, que não têm nível, não têm, vamos dizer assim, faculdade, não tem nada disso, mas se tornaram grandes mestres. Por quê? Porque esse pessoal está se dedicando a fazer aquilo que tem que ser feito. Sabe, ter ciência das coisas. Então, quem é conservador sabe que as coisas não podem ser feitas imediatamente. Por exemplo, essa pandemia, pode ter certeza que tem pessoas que estão revoltadas, tá certo? E a mentira vai ser desmascarada no tempo, mas só que nós estamos numa frente de batalha, numa guerra, tá certo? Vai chegar o final do ano, vai ter balanço, pessoas que perderam. Então, carreiras políticas serão feitas subindo nesse ponto aqui. Então, pode ter certeza que a humanidade sempre está se reinventando aí, vamos dizer assim. Alexandre o Grande resolveu fazer algo, né, ao Ocidente aí. Né, os portugueses quiseram fazer aí, ó. Vamos navegar aí, ó, o Brasil aqui. Uma coisinha que fez, deu um resultado. Então, não basta você ser anti-revolucionário. Você tem que entender como a mentalidade revolucionária funciona e não ser pego. Se você é conservador de fato, você sabe que as coisas não são feitas de uma hora para outra. Você acha que o que aconteceu desde a queda do Império no Brasil, né, tem quanto tempo isso aí, certo? Desde a época da República, a República até hoje não deu certo, vamos falar sério, né? Essa que é a grande realidade. Então, quando você tenta discutir alguma coisa, a sua formação, você foi formada do jeito que esse pessoal queria. Infelizmente, essa que é a realidade. Então você tem que sair disso aí, admitir, é duro, né? Mas é a realidade. Sair disso aí, esquecer tudo isso aí, ó. Meu irmão, agora eu quero realmente buscar conhecimento de verdade. Essa aqui é a grande questão. Certo? Então, fica aí de indicação de leitura, A Inversão Revolucionária em Ação, do professor Olavo de Carvalho. Tá certo? É um livro muito gostoso de se ler. Tudo que o professor escreve é muito gostoso de se ler, né? Por isso que é um grande escritor também, filósofo, na acepção plena da palavra. Por quê? Porque ele consegue ver o que está acontecendo e escrever sobre aquilo. Tá certo? E quando você lê, você sente isso. Tá certo? Então você vê o referente sempre. É isso aí. Tá certo? Então, na mentalidade revolucionária,
são 8 horas e 10 minutos agora, eles vão usar as universidades, vão usar os grêmios estudantis, a Uni está aí para dizer, né? Você vê certas pautas sempre avançando, não importa o que seja. Então, meu amigo, minha amiga, como que você vai combater isso? Tomando ciência disso. Simplesmente isso. Tomando ciência disso. Você tem que parar de ficar panguando aí, meu amigo. Desculpa falar desse jeito, tá? Não dá. Você tem que acordar para a vida. Desculpa falar assim, tá, gente? Mas enfim, né? Você tem que... o mundo está desse jeito por quê? Você foi enganado. O que a gente vai fazer? Você foi enganado. Tá certo? E a questão da mentalidade revolucionária são questões psicológicas e espirituais. Tem um autor, que eu sempre cito aqui, Srila Prabhupada, que foi o fundador da ISKCON na BBT, do movimento Hare Krishna, né? Ele tem um livro que chama-se Vida Vem da Vida. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui está ele aqui, deixa eu ver. Eu tenho uma edição antiga em português, esse aqui, ó. Né? É esse senhor aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma foto dele aqui, ó. Tá certo? Deixa eu ver se aqui nesse quadradinho vocês conseguem ver, né? Vida vem da vida. A vida vem da vida. Nesse livro aqui, da década de 70, esse autor que é indiano, mesmo na Índia ele conseguia perceber certas coisas, que o professor Olavo de Carvalho fala, que nos últimos, ele cita nesse livro, nos últimos 300 anos, a ciência foi criada num grande embuste. Essa que é a verdade. Infelizmente, essa que é a verdade. Então você vê a OMS, o que fez tudo mesmo ciência, meus amigos. Essas mudanças climáticas que tem aí, que o homem é culpado, você está acreditando, mas as pautas deles estão avançando. Esse pessoal tem que sempre ganhar, mas isso está mudando. Por quê? A França, por exemplo, a alta culinária francesa. Por que o pessoal come um pouquinho ali? Porque teve guerras, meus amigos. Então os avós dos franceses, bisavós dos franceses que passaram fome, aquilo ficou marcado, bem marcado mesmo, a ferro e fogo ali, ó. Para ninguém esquecer daquilo. Então ficou marcado. Então, quantas pessoas europeias que vai lavar a louça, né, enche o negócio de água e deixa ali e fica lavando com aquela água, porque lembra dos períodos de secura. Então, essa pandemia aqui, não nossa geração, não sei, mas as próximas gerações não vão aceitar mais o Estado, porque o Estado está falhando. Então, a pedra fundamental foi implantada. Não tem jeito, não tem mais volta. Esse pessoal pensa que vai ganhar, mas irá perder. Nós vemos muitos artistas que desejam a morte de pessoas, né? Só porque pensam diferente. Mentalidade revolucionária e histérica. Tá certo? Minha cara Francisca, essa fica de recomendação. Maquiavel Pedagogo aí, já citei. Desinformação do Pachepa. Velhas Mentiras, com roupagens novas, né? Também tem esse livro. Tem o livro Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, onde o professor Olavo de Carvalho discute com um filósofo, pensador russo, tá certo? E o professor Olavo cita 3 esquemas de poder do mundo que propagam a mentalidade revolucionária. Nós vemos aí o Papa beijando os pés de quem aí? Meu Deus, não é verdade ou não? Você acha que esse Papa é da onde? Faz parte, porque eles estão em todos os lugares. Tá certo? Eles compram consciências, meus amigos. Então, para combater isso, tem que ter informação, conhecimento e saber que não é de uma hora para a outra. Você tem que se reconciliar com Deus aí, ou outra coisa, ou sei lá que seja que você queira aí, né? E divulgando. O que eu faço aqui é isso aí. Eu vou divulgando. Já tenho vídeos no canal sobre isso aqui, mentalidade revolucionária, há muito tempo aí, tem 10, 8 anos atrás aí. Tá certo? Estou fazendo minha parte aí modestamente e você pode fazer a sua. Discuta sobre esses assuntos, né? E o Brasil está mudando, por incrível que pareça. As manifestações nas ruas aí,
né? Nem tudo é o que parece. Cuidado, se você se pauta pelas informações que tem na grande mídia, você pode estar cometendo equívocos. Eles estão fazendo você pensar em algo. E nós somos latinos, como brasileiros que somos latinos também. E os latinos são muito passionais. Infelizmente nós somos assim também. As emoções afloram a cor da pele, a razão fica meio subjugada, na verdade. A gente tem que corrigir isso. Por isso que a Latinoamérica está aí. Veja o que acontece na Argentina. Né? Veja o que aconteceu no mundo. Comunismo, nazismo. Né? Eles usam uma justificativa lá na frente, tá certo? Que vai ser um futuro, a genética aí, né? Nós vemos aí questões raciais aí, de pleno nazismo aí, mentalidade revolucionária. Negros querendo reparar erros do passado aí, matando brancos. Olha que doideira total, mentalidade revolucionária. Eles estão julgando o passado no tribunal do presente e as suas ações não podem ser julgadas no futuro porque eu estou corrigindo algo errado e no futuro que eu quero criar um novo homem, né? Mentalidade revolucionária. Tá certo? O aborto. Quem promove o aborto sempre está vivo, né? Já nasceu. Reparou nisso? Mentalidade revolucionária. Qual outra mentalidade revolucionária? Que você acha que o conhecimento só acontece no local. Mentalidade revolucionária. Tá certo? Então, nós pensamos com base no que fomos educados. Infelizmente, se você por uma via ou outra leu alguma coisa diferente, você é um ponto fora da curva, parabéns para você. Tá certo? Então, sempre estou fazendo vídeo sobre isso aqui no nosso canal. Se você deseja que eu fale sobre algum assunto, estamos abertos aí, fica à vontade. E eu peço encarecidamente, tem um livro aqui que eu queria citar. Deixa eu ver se eu lembro esse livro aqui, deixa eu pesquisar aqui, ó. Como que é o nome do livro? Esse livro é da editora Pensamento. É um livro até antiguinho já. E ele vai descrevendo essa questão lá atrás, de como começou há 1500 anos atrás, né? Dessas sociedades aí secretas, heréticas também, que vão se unindo, né? Como que você acha que Marx escrevia? Não trabalhava e escrevia. Quem bancava esse pessoal? Sabia disso? Tem tudo um documento falando, ó, ele é bancado por alguém. Certo? Tem os Rothschilds aí, vai estudar um pouco sobre eles aí. Tem os Rockefeller da vida, né? Os P. Morgan aí, né? E você vê que pessoas aqui no Brasil, esses bilionários que tem no Brasil, como que foi formada a fortuna deles? Sempre tem algum jeito que algum governo ajudou, ou ganhou na Bolsa de Valores. Você reparou nisso? Vai pesquisar, não acredita em mim. E esse pessoal aí, eles têm ONGs aí, não é verdade? Tem ONGs que dão educação, mas depois aquela pessoa passa anos e anos levando aquela educação, eles financiam para se tornarem políticos, para fazer leis para favorecê-los e para aprisionar você. Mentalidade revolucionária. Né? Você acha que foi científico que fizeram aqui no Brasil e no mundo? Ó, nunca na história de uma pandemia o isolamento total foi usado. Você acha que isso é ciência? Ó, você vai ficar na sua casa, agora nós estamos um pouquinho libertos, mas no começo, você vai ficar na sua casa, se você tiver uma dor de cabeça, toma um remédio, só se você estiver ruim mesmo, você vai para o hospital. Foi assim, não foi no começo. Isso aí foi ciência. Você não vai tomar sol, as pessoas estão com medo de sair na rua. Não vai tomar sol, isso é ciência. Vai aumentar o sistema imunológico. E só vendo quem? A rede bobo de televisão. E o medo instalando, só falando de morte, desgraça. E você vai ficar como? Não está tomando sol, está isolado, tá lá depressivo, seu emprego você vai perder de repentemente. Isso aí foi ciência, meus amigos. Pensa aí você aí. Então, a histeria foi usada. E a informação e as narrativas da informação foram criadas de um jeito, né, para deixar você assim. Nós sabemos, a literatura nos mostra, né, da psicologia, que a notícia ruim, repetitiva,
causa depressão e morte. Quantas pessoas se suicidaram aí? Certo? Em dezembro, em janeiro, aliás, fiz uma podcast sobre isso aí. Então, a pauta deles sempre vai avançar, não importa. Então, sempre a bandidagem vai ser usada. Sempre vai ter alguém falando sobre alguma coisa, você vai perceber o que nós falamos aí, que o arquiteto não vai fazer uma coisa e vê o todo. Então, quando você vê as partes e junta, você vê que tem uma ordem ali. Quando você vê as partes, os movimentos, você fala assim, pô, mentalidade revolucionária. Então você sabe a quem está servindo aquela pessoa, aquele partido. Tá entendendo? Será que é difícil entender um trem desse? Não. Então, para de ser enganado. Certo? Você viu aí quem foi solto nesses últimos dias aí. O STJ soltou quase 30 mil aí, meu amigo. Se o Fique em Casa vai salvar a sua vida, né? Não é verdade? Se o Fique em Casa vai salvar a sua vida, por que eles estão soltados presos lá atrás? Estão te enganando aí. Essa que é a grande realidade. E se você falar isso no Twitter, no YouTube, no Facebook, seu vídeo pode cair por causa disso. Isso aí é totalitarismo, meu amigo. Será que você entende? Mentalidade revolucionária. Esse pessoal serve tudo esse pessoal aí. Infelizmente, essa que é a realidade. Você pode ficar chateado comigo, meu amigo, minha amiga, que acompanha meu trabalho, que não conhece muito bem sobre isso, o que eu vou fazer? Né? Eu não vou deixar de falar aquilo que eu penso, que eu fiquei anos estudando. Tá certo? Já passei por isso. Né? Mas quando você vê a realidade, você tem que ver a realidade que está acontecendo. É o fomento das drogas, a guerra química, né, que eles encaram como uma guerra química. Tem um livro que chama-se Joseph Douglas, que é um especialista, né, nesse negócio do narco-estado. Ele tem um livro que chama-se Red Cocaine, cocaína vermelha, né, onde você vê o Ocidente aí, a América Latina e as Américas são escravizadas através da guerra química, do fomento, né, de se espalhar o consumo de entorpecentes. Certo? É uma guerra química, nós estamos em guerra por todos os lados, meu amigo. E a pauta desse pessoal, sabe? Quantas vezes o professor Enéas, né, o Enéas, meu nome é Enéas, ele falava lá na década de 80, Jorge Soros está vivo ainda, e ele faz parte disso tudo também. Vai saber sobre Jorge Soros aí. O Enéas, citou a revista ER como um dos narcotraficantes do mundo, esse camarada aí. E o Dr. Enéas foi passado como o quê? Como maluco, então assassinaram a reputação dele. Isso aí é um dos modos operantes desse pessoal. Qual o candidato à presidência que quase morreu aí? Quem tentou matar é maluco, é louco, o hospital tinha dinheiro. Meu irmão, então veja essas coisas e para, meu irmão, de ser enganado. Essa pessoa que sobreviveu à facada é um empecilho, mas não pode fazer nada porque esse pessoal domina tudo. Você vai ter que entender isso. No Brasil, o poder mais poderoso que tem é o STF. Mais poderoso que o STF é o Foro de São Paulo. Essa que é a grande realidade. E esse pessoal que está por trás de tudo isso. Tá certo? Muito obrigado pela sua inscrição até aqui. Duvide de tudo. Depois duvide da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais. Tchau.